Imagine descobrir que sua vida inteira estava desmoronando bem diante dos seus olhos e que a pessoa que você mais amava era a responsável por isso. Durante 7 meses, ele viveu um inferno silencioso, afundando em dor e negação, até que, ao reencontrar um amor do passado, decidiu virar a página. Mas quando finalmente confrontou a esposa, o que deveria ser um fim frio e esperado se transformou em um colapso emocional avassalador e completamente inesperado. Descobri que minha futura ex-esposa estava me traindo há cerca de 7 meses. Passei por toda a dor, a negação, o sofrimento e as tentativas patéticas de salvar o relacionamento. Fiquei seriamente deprimido por um bom tempo. Nunca a confrontei, diretamente, mas eu estava um caco. Ela devia saber que eu sabia. Acho que simplesmente não se importava, ou pelo menos era o que eu supunha. Há uns 2 ou 3 meses, eu simplesmente cansei de tudo. Cansado dela, cansado do casamento. Já não me importava mais. Me desliguei completamente do relacionamento e comecei a me preparar para o divórcio e para a nova vida que viria pela frente. Evitei minha esposa o máximo possível. Tentava ficar fora de casa quando ela estava lá. Não conversava. Quando ela me fazia alguma pergunta, eu só respondia com sim, não, talvez ou não sei. Cheguei até a deixar as contas do advogado de divórcio à vista. Ela tinha que saber que eu já estava fora e preparando o divórcio. Até as crianças me perguntaram sobre isso. Até elas perceberam o que estava acontecendo. Eu até dei aquele discurso clássico. Nós dois amamos vocês. Não é culpa de vocês. Às vezes adultos não conseguem mais ficar juntos, etc. Minha esposa estava na sala e deve ter ouvido eu falando com as crianças. Não comentou nem se opôs. Tomei o silêncio dela como um consentimento. Enfim, alguns dias atrás, reencontrei uma garota que conheci na escola, antes mesmo de conhecer minha esposa. Sempre houve uma tensão entre nós, uma certa química. Sempre flertávamos e éramos carinhosos, mas nunca passamos disso. Vamos chamá-la de Mônica. A família dela se mudou antes que eu tivesse coragem de fazer algo a respeito. Arrependi-me disso por muito tempo, mas eu era jovem, tímido e meio bobo. Não pensava nela há anos, nem havia há tanto tempo, mas assim que nos encontramos de novo, a tensão entre nós era palpável, ainda mais do que eu lembrava, e a conversa fluiu naturalmente. Ela quem me chamou para sair. Expliquei minha situação sobre minha quase ex-esposa. Disse que queria estar oficialmente separado antes de começar a namorar. Eu não ia trair. Mônica respeitou isso, me deu o número dela e disse para eu ligar quando resolvesse tudo. Disse que nunca se casou e estava animada para me conhecer de novo. Eu fiquei ainda mais animado. Esse encontro me motivou a finalmente confrontar minha esposa e iniciar oficialmente a separação e o divórcio. Voltei para casa muito feliz. Me sentei, esperando por minha esposa. Eu estava até bebendo feito um louco quando pedi para ela sentar e disse que precisávamos conversar. Falei que sabia do caso há muito tempo. Disse que presumia que ela sabia que eu sabia, especialmente porque eu já havia me desligado do nosso relacionamento nos últimos 3 meses. Ela não parecia se importar com o fato de que eu não me importava mais. Então disse que queria começar a sair com outras pessoas e seguir com a minha vida. Concluí meu discurso com: levando tudo em consideração, está na hora de nos divorciarmos. Você não concorda? A reação dela foi totalmente diferente do que eu esperava. Ela começou a chorar. Não foi um choro comum, foi um som desesperado, de partir a alma. Nunca ouvi algo assim. Ela balbuciava desculpas, pedia uma segunda chance, dizia que o caso não significava nada, que poderíamos consertar tudo se tentássemos fazer terapia de casal, etc. Fiquei um pouco chocado. Achei que ela fosse ficar aliviada. Disse a ela que podia ficar com o cara sem culpa. Ele obviamente era mais importante para ela do que a família. Se não fosse, por que se envolver com ele? Ela tinha que saber que isso destruiria nossa família. Ela não pode ser tão estúpida assim. Ou pode? Falei que se ela realmente acreditava que deveríamos consertar nossa família ou casamento, o momento para isso teria sido há 7 meses,
antes de ela começar o caso. Agora é tarde demais. Está quebrado além de qualquer conserto. Não acho que tínhamos grandes problemas no casamento. Ela não falava comigo e eu não sou adivinho. Então, seja lá o que for que a incomodava, eu não tinha como resolver. Desde que ela começou esse caso com outro cara, é óbvio que achava que havia algo errado ou faltando. Algo tão grave que não poderia ser resolvido com diálogo. Tinha que ser algo tão ausente, tão quebrado, que ela aceitou que nossos filhos crescessem em um lar destruído a partir dali. Caso contrário, por que fazer isso? Expliquei de forma clara e calma que não há como ela desfazer o que fez com esse cara ao longo dos últimos 7 meses. E não há como apagar a dor e o sofrimento que ela me causou. A dor que me trouxe até esse ponto, em que sou basicamente indiferente. Ou, na verdade, meio que a odeio. Estou simplesmente sendo civil, pelo bem de poder criar nossos filhos juntos no futuro. Disse a ela que não acreditava que ela realmente se importasse comigo. Nenhuma pessoa que se importe nem um pouco colocaria alguém nesse tipo de sofrimento. Não trairia alguém da maneira que ela me traiu. Ela dizer que me ama não significa nada. Isso não tem credibilidade, porque suas ações provam o contrário, de forma definitiva. A essa altura, ela se tornou completamente incoerente. Eu não conseguia entender nada do que ela dizia. Era uma bagunça. No fim, tive que ligar para a irmã dela, porque, sinceramente, eu não ia cuidar dela. A irmã apareceu, e depois que expliquei o que estava acontecendo, levou ela embora. Senti um alívio imenso quando elas saíram, como se eu finalmente pudesse respirar pela primeira vez em 7 meses. Não sei exatamente o que estou buscando aqui. Ela tinha que saber que isso ia acontecer. Tinha que querer isso. Ela não pode ser tão ingênua a ponto de achar que esse comportamento, essas escolhas, resultariam em algo diferente de divórcio e uma família destruída. Ela é linda. É inteligente. Nosso casamento era ótimo, até ela começar o caso. Aceitei as mudanças na minha vida. Superei isso, e agora ela está fingindo que me ama, que quer continuar casada, que quer que continuemos sendo uma família. Qual seria a motivação dela para criar esse drama todo agora? O que ela ganharia com isso? Quer dizer, ela não pode realmente achar que poderíamos nos reconciliar neste ponto? Ou pode? Deve ser algum tipo de jogada. Só não consigo entender qual o objetivo. Tenho muitas provas da traição dela. Moro em um país europeu, e isso significa que ela não teria direito à pensão ou algo do tipo. Será que é isso? Ela tem medo de que eu a exponha? Seria esse o motivo de todo esse colapso emocional? O amante dela é casado, então talvez ela esteja com medo de que eu conte para a esposa dele. Simplesmente não consigo entender. De qualquer forma, eu só precisava tirar isso da cabeça. Esperava que, ao escrever, tudo fizesse mais sentido. Mas não. Estou tão confuso agora quanto quando comecei esse desabafo. Atualização. Minha esposa traidora me deixa completamente confuso. Postei 3 dias depois da conversa com minha futura ex-esposa, e mal tinha dormido. Na verdade, apaguei lendo mensagens no computador. Quando acordei no dia seguinte, tinha um padrão interessante de teclado no rosto, e uma mente muito mais clara. Decidi fazer algumas listas, prós e contras, sobre os pontos principais. Colei várias folhas na parede e coloquei um título em cada uma. Nossos filhos. Como me comportar ao encontrar a esposa do amante? Meu casamento. Mônica. Perguntas para fazer à minha esposa. Etc. O documento final ficou grande demais para reescrever aqui, então vou abordar apenas os pontos principais. Meu objetivo era descobrir quais princípios fundamentais eu queria estabelecer e quais eram as coisas mais importantes em que eu queria focar. Depois, passei por cada um desses itens e avaliei se eu realmente conseguiria alcançar algo significativo e o que significaria um resultado significativo. Filhos. Eles são minha prioridade número 1. Vou aumentar meus esforços para ajudá-los a lidar com isso. Terapia individual, terapia familiar, mais tempo de qualidade juntos, viagens organizadas, novas memórias positivas. Também vou envolver o meu lado da família para inundá-los de amor
e ajudá-los a passar por isso. Vou conversar com os professores, treinadores, etc. Quero garantir que a rede de apoio deles seja imediata, estável e esteja em todos os lugares. Fiz um teste de IST. Também agendei um teste de DNA para as crianças. Só a ideia de que talvez elas não sejam minhas me deixa profundamente desconfortável. Mas eu preciso ter certeza, pelo bem delas. Se não forem minhas, talvez haja histórico médico que elas precisem conhecer. E se algum dia quiserem procurar o pai biológico? Como elas me verão se eu não agir agora para confirmar? Espero que sejam minhas. Ficarei ansioso até ter a confirmação, seja qual for o resultado. Depois de conversar com os terapeutas delas em particular, trouxemos as crianças e explicamos tudo com cuidado. Deixamos que fizessem todas as perguntas que quisessem. Repeti várias vezes. Vocês podem vir a mim com qualquer coisa. Eu sou o pai de vocês. Eu amo vocês, mais do que tudo. Sempre estarei aqui para vocês, para o que precisarem. Aconteça o que acontecer. Casamento. Cheguei à conclusão de que nunca mais poderei confiar na minha esposa. Sem confiança, não é possível manter um relacionamento. Também concluí que não amo mais minha esposa. Não amo a pessoa em que ela se transformou. Meu amor por ela costumava ser uma parte enorme de mim, mas ela matou isso com o caso. Isso mudou completamente minha percepção sobre ela. Talvez eu pudesse aprender a amá-la novamente algum dia, mas, para isso, eu teria que querer. E, para ser honesto, eu não quero. É melhor encerrar isso e seguir com nossas vidas. Não quero mais esse casamento. Não quero nosso relacionamento. Não quero ela. A parte de mim que a amava, que sentia uma alegria e felicidade imensas só de pensar nela, agora se enche de pavor e memórias dolorosas. Na verdade, qualquer pensamento de ligação com ela me causa desconforto sério no momento. O divórcio é inevitável, e quero resolvê-lo o mais rápido possível. Sobre a Mônica. Conversei bastante com ela. Tive algumas preocupações com base no que li aqui no Reddit. Talvez não fosse uma boa ideia entrar em um novo relacionamento tão cedo. Também não queria arrastá-la para a minha bagunça, e sejamos honestos, minha vida está um caos agora. Ela discordou. Disse que a vida é bagunçada, então por que não ver como lidamos com isso juntos enquanto namoramos? Descobri por que ela nunca se casou. Ela chegou a ficar noiva. O noivo faleceu inesperadamente em um acidente de trabalho há quase 5 anos. Isso a devastou. E mesmo tendo saído em alguns encontros depois, ela não conseguiu se conectar com mais ninguém. Para ela, a vida é curta, e precisamos correr riscos sempre que surge uma oportunidade verdadeira. Expliquei que não quero começar nada até que o divórcio esteja oficializado. Não quero trair, nem mesmo tecnicamente. Ela concordou e respeita isso. Também conversamos sobre como pareceria se de repente aparecêssemos como um casal em público. Seria fácil rotularem ela como a destruidora de lares. Não quero isso, e ela concordou. Decidimos esperar um pouco depois que tudo estiver finalizado antes de fazer qualquer coisa. Sinto-me incrivelmente atraído por Mônica. Essa ligação, honestamente, chegou perto de ser um caso emocional, na minha opinião. Por isso não entrarei mais em contato com ela até terminar a separação legal. Concordamos. Vou colocar minha vida em ordem e quando estiver pronto, entrarei em contato e veremos o que fazer a partir daí. Planejando o encontro com minha esposa. Escrevi alguns princípios sobre o homem que quero ser. Quero fazer todo o esforço possível, nesse encontro, para ser esse homem. O homem que eu era antes de tudo isso acontecer. Decidi que precisava manter a calma. Me esforçaria para não ser cruel. Lembrei a mim mesmo de que o objetivo dessa conversa era seguir em frente com nossas vidas, para criarmos nossos filhos da melhor maneira possível. Ainda assim, preparei uma lista de perguntas para tentar entender o que ela estava pensando. Por que teve o caso e o que pretende daqui para frente? Não serei enganoso. Não vou dar falsas esperanças de reconciliação apenas para garantir um pós-nupcial ou algum benefício no divórcio. Decidi agir com o máximo de justiça possível. Dividirei todos os bens igualmente com ela.
Teremos guarda compartilhada, 50-50. Mesmo que ela tenha agido horrivelmente comigo, não a usarei como exemplo de como tratar os outros. Agirei de uma forma da qual eu possa me orgulhar, hoje, amanhã e daqui a 20 anos. Eu a odeio pelo que ela fez comigo, pelo que fez conosco, com nossos filhos. Mas amo as memórias dos bons momentos que compartilhamos enquanto duraram. E amo os filhos que criamos juntos. Vou tentar lembrá-la sob essa luz daqui pra frente, e não pela traição. Não posso carregar ódio no coração. Em algum momento, preciso perdoá-la para poder seguir em frente. Até o momento em que ela me traiu, acredito de verdade que tivemos um casamento muito bom. Fazíamos amor quase todos os dias. Passávamos muito tempo de qualidade juntos. Quase nunca discutíamos. Sacrificávamos-nos um pelo outro com prazer. Na verdade, eu era muito aberto com ela, até descobrir a infidelidade. Achava que ela também era aberta comigo. Mas agora, suas ações provaram o contrário. O sábado chegou e fui vê-la. A irmã dela me avisou que ela não estava bem e não estava errada. Minha futura ex-esposa estava horrível. Olhos vermelhos, rosto inchado, cabelo desgrenhado. Estava bem menor do que eu lembrava, como se tivesse implodido. Duvido que tenha dormido ou comido direito durante a semana. Todos nos sentamos, e minha esposa tremia quase incontrolavelmente. Eu, surpreendentemente, me sentia calmo. Sentia pela dor evidente dela, mas não como um cônjuge amoroso. Sentia por ela da mesma forma que sentiria por um ator em um filme que me tocou emocionalmente. Não sei explicar de outro jeito. Isso confirmou para mim que provavelmente eu não a amo mais. Fiquei sentado esperando que ela conseguisse se recompor. O suficiente para falar. Ela tentou várias vezes, mas desabava em choro. Olhando para ela, era evidente que aquilo não era atuação. Já a vi chorar muitas vezes antes, mas nunca assim. Acho que alguém pode até fingir choro, mas duvido que consiga fingir a aparência de quem chorou por uma semana inteira. Soluços torturados da alma, ranho, lágrimas. Foi devastador à sua própria maneira. Quando ela finalmente começou a falar, foi como se uma represa tivesse se rompido. Ela pedia desculpas a cada 2 palavras. Surpreendentemente, não tentou se justificar ou colocar a culpa em mim. Sua irmã também chorava e de vez em quando a repreendia. Ficou claro que sua irmã já havia avisado que isso aconteceria. Aparentemente, a irmã dela perdeu o noivo por causa de uma traição há cerca de 1 ano. Eu não sabia disso. A traição que a irmã sofreu causou uma espécie de crise de meia-idade na minha esposa. Ela começou a pensar muito em infidelidade. Eventualmente, se apaixonou por outro homem e não conseguiu se controlar. Ela nunca achou que eu descobriria. Nunca pensou que alguém se machucaria. Foi um ato completamente egoísta. Disse que estava, na verdade, muito feliz no nosso casamento, mas se convenceu de que merecia aquela aventura, que eu provavelmente até a apoiaria se soubesse o quanto ela estava feliz na época. Convenceu a si mesma de que o caso passaria e que voltaríamos a viver felizes como uma família. Ela não fazia ideia de que eu já sabia. Só quando comecei a me afastar emocionalmente é que começou a desconfiar que algo estava acontecendo. Soube que ela terminou com o amante há cerca de 1 mês e meio. A empolgação começou a desaparecer. Ela me deu o celular para eu verificar e vi que o havia bloqueado. Quando desbloqueei, mensagens dos últimos 45 dias começaram a chegar. Ele vinha tentando contato várias vezes. Ela aparentemente estava tentando reacender nosso casamento, mas eu não mostrava interesse. Até o dia em que eu a confrontei. Ela acreditava que encontraríamos um caminho de volta e que ficaríamos ainda mais fortes. Mas quando ela olhou nos meus olhos naquele momento, finalmente entendeu. Provavelmente era o fim da linha. A realidade caiu sobre ela como uma tonelada de tijolos. Tentei fazer algumas perguntas, principalmente sobre o que, na mente dela, lhe deu o direito de fazer isso conosco, com nossos filhos. Basicamente foi puro egoísmo. Percebi, como muitos aqui disseram, que nunca terei as respostas que procuro, porque elas não existem. Não há resposta aceitável para a traição. Portanto, nunca receberei uma resposta aceitável. No entanto, de uma forma estranha, obtive um certo fechamento. Consegui explicar a ela o quanto me feriu.
A dor incrível que causou. Ela admitiu que a culpa pelo fim do casamento era dela, e que nossos filhos cresceriam em um lar desfeito por causa disso. Isso me deu uma estranha sensação de paz. Ela vinha lendo tudo o que podia sobre como salvar um casamento após uma traição. Chegou até a preparar uma linha do tempo completa, uma confissão detalhada, assinada e tudo mais. Eu não li. Apenas entreguei ao meu advogado. Ela implorou várias vezes por uma segunda chance. Disse que faria qualquer coisa. Disse a ela que eu não acreditava. Na verdade, não acredito em nada do que ela diz. Simplesmente não confio nela. Ela perguntou o que poderia fazer para consertar. Respondi: você quebrou isso. Se você não sabe como consertar, como espera que eu te entregue a solução? Perguntei. Se estivesse no meu lugar, como responderia a isso? Essas perguntas foram e voltaram por um tempo. No fim, ela admitiu que, se os papéis estivessem invertidos, provavelmente também não me perdoaria. Contei a ela que fiz um teste de IST e que farei teste de DNA nas crianças. Ela desabou por cerca de 20 minutos ao ouvir isso. Insistiu que foi a única vez que traiu ou fez algo errado. Mais uma vez, após algum vai e vem, admitiu que eu não tinha motivos para acreditar nela e que, no meu lugar, provavelmente faria o mesmo. Perguntei se a esposa do amante sabia. Não sabia. Mas ela concordou que a esposa merecia saber. Perguntei se ela contaria ou se eu deveria contar. Ela perguntou se eu consideraria reconciliação ou terapia de casal caso ela contasse. Disse que não. Mas falei que isso ajudaria a recuperar um pouquinho do respeito que eu tinha por ela. Ela prometeu contar para a esposa do amante e para todos os outros. Disse que também iria ao RH da empresa para confessar tudo. Mais uma vez disse que não acreditava nela. Ela jurou que nunca ficaria com mais ninguém, que nunca desistiria de tentar me reconquistar, nem que levasse a vida inteira. Não acreditei. Mas não falei nada, já estava tudo muito repetitivo. Ela me ofereceu um casamento aberto unilateral, acesso a todas as suas comunicações, disponibilidade 24 horas. Contei que falei com a Mônica e que estou esperando porque não quero trair. Não, quero estar num relacionamento aberto. Isso a machucaria, e não quero machucar outras pessoas como ela me machucou. Também não quero ser seu carcereiro. Ficar espionando e desconfiando não é base para uma relação saudável. Não estou interessado em intimidade sem conexão profunda. Sexo por mero alívio físico não tem valor para mim. Se precisar disso, posso resolver sozinho. Não preciso de uma parceira para isso. Neste ponto, estávamos todos exaustos. Já eram mais de 5 horas de conversa, e minha esposa havia chorado, numa escala de ruim a absolutamente horrível, quase o tempo todo. Não iríamos mais avançar. Estava acabado. Disse a ela com todas as letras que o amor que eu sentia tinha morrido. Eu não reconhecia mais a pessoa em que ela se tornou. Nossa família morreu por culpa dela, e eu seguiria com o divórcio. Disse que ela não podia desfazer o que fez. A única forma de evitar esse desfecho seria nunca ter começado o caso 7 meses atrás. Eu não queria o nosso casamento de volta. Não queria ela de volta. Não queria mais dor. Sugeri que ficássemos um tempo sem contato para termos distância e perspectiva. Falei que já havia dado entrada no processo e que minha decisão estava tomada. Podemos iniciar terapia familiar para a coparentalidade. Mas fora isso, eu nem queria vê-la. Foi extremamente doloroso dizer isso. Ela chorava ainda mais, murmurando: "Não, não, por favor, não." Quando me levantei para ir embora, ela teve um sangramento nasal intenso, quase explosivo. Tentou me alcançar e desmaiou. Consegui segurá-la antes que caísse no chão. Levei ela e a irmã ao pronto-socorro e fiquei até saber que ela ficaria bem. Ontem à noite e hoje, minha futura ex-esposa tem contado a todos o que fez. A esposa do amante me ligou esta manhã para confirmar o que minha esposa contou. Enviei cópias de algumas provas. Acabei de saber que ela expulsou o marido de casa. Ela quer se encontrar comigo para ver mais evidências. Disse que suspeitava havia muito tempo, mas nunca teve provas concretas. Sugeri que jantássemos amanhã. Ela quis conversar por telefone. Disse que precisava desabafar.
Não sei se consigo lidar com isso agora. Respondi. Talvez mais tarde. Admito livremente, estou me sentindo um lixo. Não consigo dormir. Minha determinação está começando a rachar. Sei que preciso ser forte. Mas é muito, muito difícil. Por que me sinto tão culpado? Por que me sinto responsável por tentar consertar isso? Podemos até nos enganar por um tempo, mas isso provavelmente não funcionará a longo prazo. Alguns amigos e parentes dela têm me ligado para me xingar. Acham que eu deveria dar uma segunda chance. Mas na minha mente penso: por que prolongar a dor? É melhor encerrar isso para que possamos começar a curar e construir nossas novas vidas. Então é isso. Nada espetacular. Sem vingança. Sem redenção. Sem paz. Sem final feliz. Apenas mais dor. Para todos nós. Minha mente está em um lugar muito escuro agora. Sinceramente, eu não sei o que fazer.